Olá, olá meninas, tudo bem? Se chegar algum momento do vídeo, antes que eu me esqueça, minha voz ficar rouca, é porque eu tô com amigdalite, tá? Uma inflamação das amígdalas, né? Lá em anatomia a gente aprendeu. E aí tá me desgastando bastante. Por isso que eu até fiz um material um pouco maior hoje, pra gente ter uma videoaula um pouco maior e não ficar tanta coisa no WhatsApp, porque minha voz hoje tá horrível. Então vamos lá. Então, psicologia, a gente viu todo o conteúdo que a gente poderia ver, né, sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento humano, como eu já disse na outra aula, alguns fatores primordiais para que pudéssemos encontrar, né, uma forma de comunicação e de entendimento, né, tanto quanto profissional, paciente, também paciente, família, vocês, com os familiares de vocês, com as crianças de vocês, compreender mais sobre os comportamentos humanos, né? Hoje eu vou entrar uma parte da psicologia que entra um pouco também de saúde mental, que é uma coisa que vocês pegam no período que vem. Mas eu peguei algumas patologias que são mais tranquilas, mas que é interessante a gente trabalhar aqui na psicologia também, tá? Porque o período que vem já fica algo mais interessante, vocês vão compreender dos outros diversos distúrbios, né? Que a mente pode apresentar, mas esses são os que acontecem com mais cotidiano, né? E que a psicologia pode ajudar em um grande é, potencial, né? Mas antes disso, a gente tem que compreender, né, o que é o processo do distúrbio mental, né? O que é o distúrbio da mente, professor? Né, o que é esse incômodo, né? Esses distúrbios, né, são parecidos com os distúrbios alimentares. São situações da nossa mente que entram em um agravo, né? Aí vem um fator psicológico, mental, que é decorrente a uma situação familiar, um trauma, um roubo, um abuso sexual poderia, tornando isso mais viável. Para quê, professor? Para uma demência, né, na terceira idade afora, uma depressão, num caso de ansiedade, uma crise de pânico. São os tipos de distúrbios que passam por todos esses processos em nosso organismo e nossa mente, né? O número de pessoas que sofrem de doenças psicológicas em todo o mundo continua a crescer, né? Algo preocupante. Por isso que eu queria tratar isso com vocês hoje, né? Tais doenças vão muito além da mente de um indivíduo, né? São distúrbios e perturbações que prejudicam a mente, os sentimentos, a vida social e a percepção da realidade, e as relações sociais e muito mais. Então, mais uma vez, a compreensão do motivo, né? A gente tem que entender desses distúrbios que eu vou falar, para poder o quê? Auxiliar os nossos pacientes. Quando a gente identificar essa situação, eu falei, peraí, isso é um sinal de um distúrbio mental de depressão, não de uma depressão pós-parto, não, uma crise de ansiedade com pânico, né? Então, elas chegam até mesmo a ocasionar problemas físicos, né? Resumidamente, prejudicam o bem-estar e a saúde da pessoa como um todo. Pessoas com depressão, elas criam, né, esse isolamento, eles não conseguem se relacionar, né, eles não se alimentam bem. Isso prejudica muito o bem-estar e a vida social e a vida pessoal desse paciente. Então, nós devemos compreender o processo da depressão para a gente poder ajudar os nossos pacientes, vocês não concordam? Né? Então, por isso que a gente vai falar um pouco sobre a depressão também hoje. Existe um número vasto de distúrbios mentais e doenças psicológicas, mas algumas delas são mais comuns por afetar um número específico de pessoas de várias idades e gêneros, né? Então tem alguns distúrbios mentais que eles são mais clássicos. Como assim clássicos, professor? Eles são mais vistos no cotidiano do que outros, né? Por exemplo, a gente não vê todo paciente hoje com mal de Alzheimer, mesmo que a gente vê que tem uma grande proporção, mas não todos os dias. Mas a gente já vê várias pessoas com depressão. Ah, o ator tal, a atriz tal, o cantor tal, é, a enfermeira tal, o médico tal, o prefeito, a prima tal, a parente tal tá com depressão. Ah, fulano tal teve uma crise de pânico, né? O papai, o vovô tá tendo demência. Então, assim, é algo mais cotidiano, é clássico, porque, assim, tá mais é, próximo da nossa realidade do que outros distúrbios mentais, né? Como esquizofrenia, etc. Bipolaridade. Não é algo mais cotidiano direto, né?
Por isso é importante reconhecer quais os sintomas de cada uma e estar atento às causas para identificar o problema, seja em você mesmo ou em alguém próximo. Então, às vezes a gente tem que também ter esse hábito de nos avaliar. Então, vocês podem ver que saúde, autocuidado, psicologia caminhou muito próximo, principalmente agora no segundo EVA, porque eu fiz uma junção para que não ficasse tão pesado, né? Eu tratei um pouco de distúrbios alimentares, hoje eu vou falar de distúrbios mentais. Vocês viram que vão agregando conhecimentos com vocês, né? É esse o objetivo que eu queria trazer para vocês com esses conteúdos, tá? Qualquer dúvida, contestação, tá? Vai falando no WhatsApp durante a aula aqui. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre a senhora clássica, né? Quem nunca ouviu falar de depressão, né? É uma doença do século XXI, todas essas, porque elas aumentaram de uma forma desorbitante, ai, fugiu a palavra. É uma situação descontrolada, desencadeada, vrrr, né? Hoje a gente vê crianças com depressão, adolescentes com depressão, adultos, gestantes, né? Hoje a gente já tem casos de pais com depressões pós-parto, porque a sociedade exige muito, a sociedade fala muita coisa, cobra muita coisa, é muito cotidiano para se assimilar com o processo da chegada do filho. Então, hoje até os pais estão tendo quadro de depressões pós-parto, né? A depressão ou transtorno depressivo maior é uma doença comum que seria de afetar negativamente como você se sente, como você pensa e como você age. Contudo, felizmente também é tratável, né? Então a depressão ela vem, né, trazendo essa negatividade para sua vida. Tudo você olha e vê o negativo. Você se sente sempre mal, você se sente sempre culpado. Você pensa que tudo que está acontecendo, que aquela dor que você está sentindo no seu corpo, que aquela ansiedade que você está sentindo, pela ausência do apetite, tudo é negativamente culpando você ou alguma coisa, né? Se isolando do mundo, né? Esse é um processo depressivo que ocorre bem geralzão aí no comum das pessoas. A depressão provoca sentimentos de tristeza ou perca de interesse em atividades em que momentos anteriormente traziam o quê? Prazer, como estudar, passear, ir para o bar. Já comecei a gocejar. É uma situação onde a pessoa se sente debaixo de uma nuvem negra, tá? Então aí tem um senhorzinho, né? É uma situação também que a gente se sente sozinho em meio a muitas pessoas, né? Porque existe esse leque de coisas que a gente gostava de fazer e que a gente não gosta mais, né? Então a gente se sente baixo de nuvem negra mesmo, se só vem coisa ruim, tudo a gente acha que tá ruim, né? Pode levar a uma variedade de problemas emocionais, físicos e pode diminuir a capacidade de uma pessoa manter suas atividades normais no trabalho e em casa. Por quê, professor? Como eu já disse, a pessoa perde o interesse até de viver. Então, se ela não quer mais se alimentar, por quê? Porque ela se sente, como diz, em uma constante tristeza, tá? Então, a depressão está muito associada com a perca de sentimentos, com a perca de vontade, a perca de prazer. Não existem emoções para essa pessoa. Para ela só existe a tristeza. Então, não tem o sabor da vida. Ela se sente realmente isolada e ela se isola mais ainda, né? Que que é o fator preocupante na situação da depressão, né? Que pode levar ao suicídio, na tentativa disso mesmo, automutilação, como a gente já disse na última aula também, né? E é isso. Sintomas, né? Perca de interesse ou prazer da vida e nas atividades do dia a dia, né? Então a pessoa não quer mais praticar nada, né? Cuidar da casa, não quer cuidar da vida dela, né? Do trabalho. Ela tem a tristeza generalizada, como eu já disse, o sentimento de culpa, baixa autoestima, tudo para ela tá feio, tá ruim, tá escuro, tá negativo, distúrbios do sono, né? Então ela vai ter dificuldade excessiva de dormir. E muitas vezes ela vai tentar dormir durante o dia, isso vai atrapalhar muito o fuso horário do organismo da pessoa. Mudança dos padrões alimentares. Então a pessoa constantemente vai perder muito apetite,
né? Vai mudar esses padrões nos horários de se alimentar. Por quê? Até o sono da pessoa está descontrolado, então a alimentação, os padrões fisiológicos da pessoa também vai mudar. E isso vai causar um grande estresse, tanto quanto no sistema fisiológico da pessoa, como físico, né? Cansaço constante e exaustão sem causa aparente, então a pessoa vai sentir uma anemia constante, né? É um sono repetitivo, mas não dorme, é aquele cansaço, né? Aquela falta de ânimo, é a preguiça moada, né? Aquele amarelão na pessoa mesmo, tá? E falta de concentração, ela não vai ter mais focos, né? No cotidiano dela, ela não vai conseguir se concentrar com facilidade ou então com a necessidade que ela precise, né? Que é se concentrar aqui e fazer. Logo ela vai sentir alguma ansiedade, algum desconforto, e ela não vai conseguir. E isso vai trazer um como posso dizer? Vai trazer um desconforto, não, vai trazer é, uma insatisfação daquilo que ela está fazendo, onde vai piorar mais ainda a tristeza e o sentimento de culpa, né? Nas atividades diárias que essa pessoa poderia estar desenvolvendo, né? Fatores de riscos para a depressão, né? Então, assim, tem 4 fatores primordiais que podem levar a pessoa à depressão, né? Meu Deus! Que a bioquímica, né? Diferenças entre certas substâncias químicas no cérebro pode contribuir para os sintomas, né? É, essas substâncias químicas, né, no cérebro, elas vão contribuir para piorar os sintomas. Então, se a pessoa tem um leve fator para ser depressiva, então a ingestão dessas substâncias, droga, álcool, pode contribuir para que a pessoa desenvolva um padrão de depressão, né? Genética também. A depressão pode ocorrer em famílias, por exemplo, se um gêmeo idêntico tem depressão, o outro tem 70% de chance de ter a mesma doença em algum momento da vida, né? Então, a depressão também é um fator genético, né? Então, se você hoje, mãe, teve depressão, tá, meninas? Sua mãe de vocês, tio, parente, você já tem que tomar cuidado, porque vocês têm grande chance de ter, tá? 30% para você é muito pouco. A gente ainda tem 70% de não ter, mas vocês ainda têm 30% de ter, tá? E é uma situação muito difícil, tá? De se recuperar, de controlar, de voltar ao normal, de se inserir na sociedade depois de um fator depressivo, viu? E fica vestígios pro resto da vida algumas pessoas. Então, cuidado, tá? Previnam. Igual a gente sempre falou, é autocuidado. Prevenir é o remédio, tá? Personalidade, né? Então, há algumas pessoas que já possuem uma personalidade de baixa autoestima, que são facilmente oprimidas pelo estresse, ou que geralmente pessimistas, parecem mais propensas, né, a sofrer de depressão. Por quê, professor? São pessoas que elas, literalmente, elas convivem com a depressão. Por quê? Ela se deprime, ela se denegrine, porque ela se acha feia, ela se acha incapaz. Então, tudo que as pessoas já dizem em situações péssimas contra ela, ela vai agregar aquilo, né, em uma situação de estresse e vai o quê? Acreditar que aquilo realmente é verdade e futuramente ela vai sofrer de depressão, né? Então, o que ela já é da tristeza que vem da autoestima vai crescer, 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 quando vai até um padrão depressivo já, né? Fatores ambientais, né, que é a exposição contínua de violência, negligência, abuso ou pobreza pode tornar algumas dessas pessoas mais vulneráveis à depressão. Então, os fatores ambientais é o convívio social propriamente dito, né? A perca de um pai, assistir um acidente próximo a você junto, sofrer violência, seja ela física, mental, das diversas que a gente já disse também na última aula sobre violências, né? Pobreza extrema, né? A pessoa só vive em pobreza, então ela já vai ter uma autoestima baixa, ela vai ter um estresse cotidiano, as pessoas vão falar sempre coisas pessimistas contra você por você ser pobre, né? Por você ter uma situação financeira
baixa. Então, isso vai contribuir também, né? Então, para um fator de risco para adquirir uma depressão. Não quer dizer que todas as pessoas que se enquadram nisso é que vão desenvolver. Não. Vai depender também da personalidade dessa pessoa. Às vezes ela tem um fator de risco positivo, genética e bioquímica positiva, mas, perdão pela chamada, mas ela tem uma personalidade forte, né? E que vai favorecer a pessoa a não adquirir. Beleza, meninas? Então vamos lá. Então, a depressão no Brasil. No Brasil, cerca de 5,8% da população sofre com a depressão. Ela afeta um total de 11,5 milhões de brasileiros, ou seja, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, que é bem conhecida aí, né, devido ao Covid, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão, na América Latina e em segundo com maior prevalência das Américas, ficando atrás somente dos Estados Unidos, que tem um recorde de 5,9% de depressivos. Então, o Brasil hoje, né, no ranking mundial, ele, na situação da população que sofre com depressão, a gente está em segundo lugar, tá? Então, a depressão é algo sério, né, e o Brasil, a população brasileira, né, propriamente dita, sofre muito com a depressão, sofre muitos casos de depressão dentro do nosso território nacional. E é algo preocupante, porque quanto mais depressivos, mais situações de risco a gente vai encontrar dentro da nossa sociedade, né? Porque uma pessoa depressiva, ela vai adquirir esse fator genético e vai desenvolver e vai passando para outras pessoas, né? É algo que devemos nos preocupar. Beleza, terminamos, né, de falar sobre depressão, vamos falar sobre ansiedade. Quem aqui que nunca sofreu ansiedade? Duvido, né? Quem que não passou por aquela entrevista de emprego e ficou com aquele frio, né? Quem que não passou por aquela tão sonhada vaga de emprego, nossa, tomara que dê certo, tomara que dê certo. Ou então quando o chefe te chama na sala dele, né, e houve alguma coisa que aconteceu, o que o chefe vai falar, o que o chefe vai fazer, né? Nossa, amanhã, meu primeiro dia de aula no curso técnico, meu Deus, não vou conseguir dormir à noite. São situações de ansiedade, mas uma situação comum, tá? É uma situação que é normal sofrermos de ansiedade, normal, uma situação leve, tá? Então, a ansiedade é uma emoção normal do ser humano, como eu já disse, e surge comumente ao enfrentamento de situações estressantes, né? Porém, a ansiedade excessiva pode se tornar uma doença, né? Tem até um CID, né? Como transtorno de ansiedade generalizada, fazendo com que sintomas de preocupação e medo extremo diante de uma situação simples de rotina. Então, o que seria apenas um friozinho na barriga para o primeiro beijo com o amor da vida, adolescente, passa a ser uma situação grave, né? A pessoa perde apetite, a pessoa perde a emoção de trabalhar, ela entra em um transtorno de ansiedade. Aí sim, né? Ela foge da emoção normal do ser humano para uma doença propriamente dita, né? É onde a gente tem tratamento, diagnóstico, acompanhamento, né? E tem cura, mas é complication. A ansiedade é basicamente uma resposta do corpo vindo do sistema nervoso autônomo, que age independente do nosso pensamento racional como reflexo, né? Nossa, tô nervoso, vou fazer isso. Então, automaticamente, né, o sistema nervoso fornece isso para te deixar mais pensativo sobre aquilo. É normal, como eu já disse, mas em excesso não é. Ele tem uma porção simpática que tem reação de resposta ao estresse, preparando o corpo para fugir ou lutar em uma situação de perigo, né? Então, quando enquadra em uma situação generalizada, grave, né? É uma resposta simpática. Lembra dos parasimpáticos e simpáticos do sistema nervoso? Então, a ansiedade é uma situação simpática, tá? De uma resposta ao estresse. Os sintomas, né, podem constar o quê? Uma constante tensão ou nervosismo, né? Então, roer as unhas até arrancar tudo, né? A sensação de que algo vai
ruim vai acontecer. Então você sente muito medo, né? Constantemente, aquela sensação de fadiga, como se tivesse uma mão presa no pescoço, você fica, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Problemas de concentração, né? Porque a pessoa também fica tão preocupada com sensação, com essa tensão de nervosismo, que ela não consegue se concentrar, pensar, refletir acerca do trabalho, acerca da comunicação, acerca das suas cotidianidades do dia, né? Um descontrole sobre os pensamentos, principalmente a dificuldade em esquecer o objeto de tensão, né? O que está te causando a tensidade, nervosismo. Então você vai ficar pensando aquilo 24 horas por dia. Tap, 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 tap. Além disso, uma irritabilidade, né? A pessoa fica nervosa, porque isso afeta todos os padrões do corpo, principalmente sono e alimentação. A agitação dos braços e pernas, então você fica mexendo, mordendo, você fica batendo, né? Mexendo os pés. Cada um reage de uma forma positiva ou negativa, a gente pode dizer, né? A ansiedade. Isso vai depender lá da personalidade da pessoa e da criação dessa pessoa também a reagir às situações, né, de ansiedade, né? Porque algumas pessoas podem ter dificuldade e outras não. Como eu disse, vai depender muito dos sintomas. Causas da ansiedade, né? Existem diversas causas que sozinhas ou combinadas, né? Então, o que é isso combinadas? São situações que juntas, né, advindas em uma determinada situação, podem favorecer que a pessoa desenvolva uma situação de ansiedade. Podem vir e desencadear o transtorno de ansiedade, tais como traumas, né, que são percas, acidentes, estresses, que são esses cansaços, problemas de família, problemas de emprego, genética, doenças físicas e até mesmo a depressão propriamente dita. É muito comum, né, as pessoas que manifestam a situação de depressão desenvolverem um quadro de ansiedade, né? Ou vice-versa, a ansiedade desenvolver uma depressão, porque uma condição pode gerar outra. As duas têm sintomas parecidos, né? Essa pensamentação demais, esse medo constante, né? Essa culpa, muitas das vezes, pode também ocasionar ansiedade. Temos também, né, a demência, né? O que a gente pode encarar? Ô, demente! Né? A pessoa que também é voando, tá? Não podemos generalizar somente para idosos, tá? Mas tem pessoas que podem desenvolver a demência um pouco mais cedo do que na terceira idade. A demência, né, é uma deteriorização mais grave das capacidades mentais, que piora a cada tempo. É como se fosse o Alzheimer, né? Não tem cura, mas ela sempre vai estar progredindo. As pessoas com envelhecimento normal podem perder coisas ou esquecer detalhes, mas às vezes sofrem de demência por esquecer por completo alguns acontecimentos. Então, a pessoa, quando ela vai chegando à terceira idade, ela vai ficando um pouco demente. É o processo de caducar, tá? As pessoas que têm demência têm dificuldade de fazer tarefas diárias normais, como dirigir, cozinhar, lidar com finanças. Por quê, professor? Elas vão perder a habilidade de fazer essas coisas que eram normais para elas. Porque elas vão esquecer alguns acontecimentos. Então, elas vão esquecer como que elas aprenderam a dirigir, elas vão esquecer como elas aprenderam a cozinhar, né? Como que elas pagavam as contas. Então é uma coisa tá? De esquecimento mesmo, é deteriorização da massa de conhecimento. Normalmente, os sintomas incluem perda de memória, problemas para utilizar a linguagem, fazer atividades, alterações de personalidade, desorientação e comportamento disruptivo ou inapropriado, né? Então, essa pessoa vai ter um pouco da perca da sua memória, ela vai ter problema em utilizar a linguagem, né? Para poder se comunicar, fazer as atividades diárias, ela vai ter uma personalidade alterada, né? Vai ficar inquieta, né? E é isso, vai ter comportamentos inadmissíveis muitas das vezes, né? Os sintomas progridem, né, de tal forma que as pessoas não podem realizar suas tarefas sozinhas, tornando-as totalmente dependentes de outros, porque elas vão envelhecer e vão esquecer de como fazer muitas coisas. Então, se eles forem para a rua escapulir, ó,
e elas estão sofrendo de demência, como que elas vão lembrar como que elas têm que voltar para casa? Ou então, quando elas começam a fazer comida, esquecem que elas estão fazendo comida e pega fogo na cozinha. E aí, como é que ela vai apagar esse fogo sozinha? Né? Então, cuidado que a gente tem que ter é pessoas que estão manifestando, né? Ou têm grandes chances de desenvolver demência, tá? As causas comuns de demência. Comumente a demência ocorre com uma doença do cérebro sem qualquer outra causa, o que é chamado de doença cerebral primária, mas pode ser provocada por diversos problemas, né? Seja eles naturais ou não. Por exemplo, a gente tem a mal de Alzheimer, né? Que é uma doença cerebral primária, através dela que a pessoa vai ter demência. E ela ainda é primária, ela é peixinho fino ainda na situação, tá? Então, a gente pode perceber que a demência, né, essa perca da memória, essa perca da continuidade das atividades diárias, e muitas das vezes as causas dessa patologia advindas de outras patologias que acometem a pessoa e que favorecem, né, essa perca, né, de memória, essa perca da funcionalidade humana. Os sintomas podem incluir perca de memória, né, que foi dita diversas vezes aqui, problemas de usar a linguagem, né, se comunicar, propriamente dito, mudanças de personalidade, né, a pessoa muda fisicamente como ela é, né, como ela se comporta, como ela pensava, né, ela fica um pouco desorientada, né, tem esse processo de desorientação, porque ela não tá entendendo mais nada, o que que tá acontecendo, quem sou eu, quem que é você, o que que eu tô fazendo aqui. Então ela entra nesse processo de desorientação. Problemas ao fazer tarefas diárias habituais, né? Por exemplo, vamos começar a colocar o lixeiro na geladeira, acender o forno para poder lavar a panela, totalmente ao contrário do que deveria realmente acontecer. E um comportamento perturbador ou inapropriado, né? Então você vê que a pessoa está tendo uns comportamentos perturbantes, né? Peraí, tá certo, isso não tá certo, né? Tipo, sair na rua de calcinha e não lembrar que ela colocou a saia. São situações inapropriadas e perturbadoras para a situação dessa pessoa. O tratamento, né, e cuidados especiais que a gente pode ter é o controle das condições que podem fazer a demência piorar, medidas de segurança e apoio a essa família, a essa paciente, né? Medicamentos que podem melhorar a função mental, né? Então, algumas medicações elas podem ajudar a melhorar, né? A gravar as memórias que a pessoa está tendo agora, a não perder tantas memórias antes, melhorar o funcionamento mental, né? Ter também sempre um prestador de cuidados, uma pessoa próxima a essa pessoa para cuidar, coisa ela vai cair, às vezes ela quer tomar um banho, ela quer fazer alguma coisa, então vai ter sempre alguém prestando essa assistência de cuidados a esse paciente, é os famosos home cares. Discutir também previamente sobre as decisões sobre o final da vida. Então, quando essa pessoa ainda manifesta, né, alguma função mental ainda de consciência, perguntar, olha papai, olha mamãe, ó titi, o que o senhor quer que a gente faça com o senhor quando acontecer isso, 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 né? Obedecer à vontade dessa pessoa, né, parente, amiga ou não, sobre as últimas coisas que ele quer fazer, né? Que vai chegar um momento que ele vai esquecer de tudo, mas que ele ainda falou em vida, entre aspas, o que teria que ser feito, né? Ou até onde poderia ir com ele para evitar o sofrimento dele mesmo, tá? Além disso, né, a gente tem a senhora depressão pós-parto, né, muito conhecida, né, e também que vem tendo muitos casos, né, proliferações nos dias atuais. A depressão pós-parto é uma condição de profunda tristeza, tá? Ela é bem parecida com a depressão, tá? Mas ela é só após o parto. Por quê? Calma. Esse desespero, a falta de esperança que acontece logo após o parto. Raramente a situação pode se complicar e evoluir para uma forma mais agressiva e extrema de depressão pós-parto, conhecida como psicose pós-parto, né, onde a mãe realmente parte para a loucura contra o filho, né?
A depressão pós-parto traz inúmeras consequências ao vínculo da mãe com o bebê, sobretudo no que se refere ao aspecto afetivo, né? Então, essa afetividade, que é fundamental nos primeiros dias para a criança, vai ser cortada, vai ser bloqueada graças à depressão pós-parto, que foi adquirida pela mãe. A literatura cita efeitos no desenvolvimento social, afetivo, cognitivo da criança, além de sequelas prolongadas da infância e adolescência. Então, a ausência da mãe, de amor, de carinho, né? Nessas situações efetivas, vai dificultar tanto quanto o desenvolvimento social, né? Inserção na vida social, afetiva, né? Amorosa dessa criança, cognitiva da aprendizagem. Por quê? Faltou alguém, faltou um processo, foi pro lado um processo onde a mãe não apoiou. É culpa dela? Não, mas porque ela foi depressiva pós-parto, né? A gente tem que compreender também o que aconteceu para ser assim, né? O que causa depressão pós-parto, professor? São inúmeros fatores, mas assim, os principais são esses, tá? Privação do sono, então a mãe teve muita dificuldade para dormir durante a gestação, teve um isolamento, né? Alimentação inadequada, sedentarismo, falta de apoio do parceiro, da família, pressão, né? Depressão, perdão, ansiedade, estresse ou outros transtornos mentais que podem desencadear. Vício em crack, álcool, outras drogas, tá? São situações que causam. Fatores de risco, né? A falta de planejamento da gravidez, então a mãe foi lá e pum, 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 tô grávida. Não houve planejamento, ela não casou, né? Ela não se estabilizou, ela não pensou em que dia que ela poderia engravidar ou não, né? São todos processos que acontecem e que a mãe tem que tomar muito cuidado, né, ao ficar grávida, porque essa falta de planejamento gestacional pode ocasionar isso, porque pode ser abandonada pela família, ela pode ser abandonada pelo pai, pela família da criança. Então, essa falta de planejamento vai trazer o quê? Limitações a essa criança, né? Falta de roupinhas, falta de um berço, falta de condições de um parto de qualidade, né? Uma maternidade boa. Então isso vai preocupar a mãe durante a gravidez. Quando ela tem o filho, isso piora porque ela passou 9 meses sofrendo sobre isso e quando nasce realmente ela ainda não consegue proporcionar isso para a criança. Então, onde ela vai adquirir também a depressão por esses fatores. Limitações físicas anteriores ou durante ou após o parto, né, como eu já disse, são situações que vão limitar a mãe a ter um cuidado legal com essa criança, né? Onde ela vai deixar quando ela volta a trabalhar, porque ela não conseguiu, né, se planejar para poder conseguir uma vaga na creche, ou então para poder ter um salário melhor para poder pagar uma babá, né? Não tem espaço no quarto para colocar o berço, vai ter que dormir com a mãe. São diversas situações que vêm dessa falta de planejamento. A depressão, né, antes ou durante a gestação, que muitas vezes a mãe pode adquirir, né, já ser depressiva e engravidar, ou adquirir uma depressão durante a gravidez. Então, quando ela tem o parto, né, ela entra em puerpério, a depressão só se prolonga em depressão pós-parto, né? Violência doméstica também, né, durante a gestação, pode desencadear, né, ou então em toda a vida afetiva dessa mulher, ela sempre sofreu violência doméstica e ela vai ficar grávida do agressor. Então ela pode criar uma resistência contra essa criança, né? Ah, é justificável, ou né, não é justificável, mas infelizmente a gente não compreende a mente humana. O que é aceitável para mim, muitas vezes não é aceitável para vocês, tá? É uma situação também que a gente tem que tomar bastante cuidado. História de desordem disfórica, né, do pré-menstrual, que é a DMDD, que é a forma grave de tensão pré-menstrual. Então, além da depressão, ou perdão, além da tensão pré-menstrual, que é a TPM, a gente tem a DMDD, que é uma desordem disfórica pré-menstrual, que é pior do que uma TPM. Então, vocês que estão reclamando da TPM aí, é porque vocês não tiveram a DMDD, tá? Se você estiver, aí você deve ver o pau latejar aí mesmo, entendeu? Dor mesmo. Agonia. Acho que é isso aqui mesmo.
Sintomas, né? Uma perca de interesse ou prazer em atividades diárias, né? Além de todos os fatores que a gente falou logo atrás, de tristeza, né? Culpa, indignação com tudo, eu não quero sair de casa, eu não quero me alimentar, são sintomas já característicos da depressão, mas quando a gente tem uma depressão pós-parto, acrescenta-se mais sintomas, tá? Vontade súbita de prejudicar ou fazer mal ao bebê, né? Porque ela vai culpar essa criança de estar passando todo esse processo, né? Ela vai ter uma rejeição significativa frente ao seu bebê, ao seu filho, tá? Ela vai culpar, ela vai sentir nojo, ela vai sentir raiva, ódio, tá? Inquietação e indisposição constante, tá? Ela não vai conseguir ficar quieta, vai ficar hiperativa. Sentimento de indignação ou culpa. Então ela vai estar indignada com essa criança, ou ela vai sentir culpa, culpa é dela, ou culpa é dela mesma. Então, tudo são situações que podem variar. Uma ansiedade, excesso de preocupação, vai ficar pensando, meu Deus, o que vai acontecer? Eu vou matar meu filho, e tarará, porque eu não aguento mais, e tarará, e vira essa coisa, essa perturbação mental, né? Constante que não se cessa, não tem controle, não tem remédio, vamos dizer assim. A perca de interesse ou prazer em atividade, de praticar atividades, coisas pessoais que antes gostava, né? Até de relações sexuais com o marido, a mulher vai se privar, por quê? Ela não vai ter mais prazer. A alegria dela acabou, como eu já disse logo atrás. Só vai existir tristeza em pessoas que são depressivas. E é onde a gente entra a gente para poder corrigir isso. Depressão pós-parto em homens, né? Como eu já tinha dito logo atrás, é um fator que também acontece nos homens. Alguns homens também podem apresentar esse tipo de depressão, mas geralmente de uma forma mais leve do que as mulheres, né? Na maior parte dos casos, ele se manifesta em homens com tendência à depressão, embora diversos outros fatores possam estar envolvidos e diferentes ou não, diretamente ou não, né? Então, mas como assim, professor? O pai também ele passa por um processo crítico, né? Não houve o planejamento familiar. Então ele entra nessa situação. Será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou conseguir sustentar minha família? Será que eu vou conseguir dar algo de comer para meu filho todos os dias? É essa ansiedade que pode levar a uma depressão pós-parto nos pais, né? Por isso que eu digo que é uma situação mais leve, mas pode acontecer e pode piorar, tá? Sorte que não é contagiado com o corona. Então, a gente tem alguns cuidados especiais com essa situação, né? Realizar terapia afetiva, né? Para melhorar a afetividade dessa mãe ou desse pai. Com a mãe, com a criança, ou com o pai, com a criança, com a família, né? Com a babá. Nunca deixar paciente sozinho com a criança, né? Então, sempre ter uma babá, né? 24 horas por dia, né? Ou um parente, porque a qualquer momento essa mãe pode ter uma crise, né? Na depressão e ela pode tentar contra a vida da criança, porque ela culpa aquilo, ela quer acabar com ela, tá? Ter acompanhamento com psicólogo e psiquiatra caso seja necessário. Porque se a pessoa tem que fazer terapias, ela tem que fazer acompanhamento, o psicólogo tem que entender se está tudo ok ou está tudo para baixo, né? Com esse paciente. Então é isso, né? Então a gente pôde observar, né? Sobre esses transtornos, né? Mentais, que a gente hoje falou sobre a depressão, né? A gente falou sobre a demência, a gente falou sobre a depressão pós-parto, né? A gente falou também sobre depressão, a gente falou sobre ansiedade, né? Que são patologias que estão convivendo diariamente, né, com a população. E a gente vendo que hoje a gente tem um ranking, né, mundial e o Brasil está em segundo lugar, né, em casos diagnosticados, né, de depressão. Então é algo que a gente tem que ter muita preocupação, né, e correr atrás, né, de compreender melhor, de poder prestar uma assistência de qualidade a essas pessoas para diminuir ou então de confortá-las durante esse processo.